Então vamos lá, vou contar aqui o relato, ó. Ana do céu, eu tenho um monte de relato para contar, mas eu morro de preguiça de escrever. Vou contar esse porque tá fresquinho, senão eu já esqueço todos os detalhes. Nem vou me apresentar porque somos íntimas, afinal você tá comigo todos os dias há mais de 6 anos. Ok, a fulana é uma moça que nos conta. Relatos sem nomes de pessoas, só de cidades. Bom, mas vamos lá então. Eu moro no interior do fim do mundo. E semana passada precisei ir à capital do estado, Curitiba. Fui de ônibus e no mesmo dia retornei de carona. Tem um aplicativo que você pega carona paga e eu sempre utilizo. Eu ia de Curitiba até Maringá, no interior, cerca de 450 quilômetros de distância. Eu moro para lá de Maringá, uns 180 quilômetros. Peguei a carona na saída de Curitiba. No carro estava o motorista, uma moça de uns 20 anos, eu e uma mulher japonesa que não abriu a boca a viagem toda. A viagem foi tranquila. Vim jogando joguinhos no celular e quando ele estava acabando a bateria, pedi para o motorista pôr para carregar para mim no painel do carro. Depois que carregou umas 2 horas depois, ele me devolveu. Então comecei a conversar com meu marido pelo WhatsApp. Conversamos um pouco e quando eu vi, já estávamos chegando em Apucarana. Apucarana fica a 63 quilômetros de distância de Maringá. Eu já havia dito ao motorista onde eu ia ficar, ou seja, em frente a uma loja de carros na entrada da cidade. Ok. Depois que conversei com meu marido, coloquei uma playlist para ouvir com os fones de ouvido. Quando estava passando em frente à entrada de Apucarana, embaixo de um viaduto, encostei a cabeça na janela do carro. Fechei os olhos e comecei a prestar atenção na letra da música. A última mensagem que troquei com meu marido foi 6h49 da tarde. E na mesma hora já iniciou a música. Deixa eu só. A gata tá apertando os botões aqui. Já iniciou. Tá, não tem problema. Ela tava escutando Gustavo Lima. Aí nessa hora iniciou a música Zé da Recaída. É isso? Que tinha cerca de uns 3 minutos a música. Não sei ao certo, mais ou menos isso. Ouvi a música toda com os olhos fechados. Ela acabou e aí começou outra. Aí o carro freou brusco. Abri os olhos e olhei pela janela, me assustei, meu coração acelerou. Ana, eu estava em frente à loja que eu ia descer. Mas como assim? Aí o motorista falou, quer que eu te deixe perto de onde você vai ficar? Eu, assustada e sem reação, disse que sim. E falei para ele virar à direita e depois à esquerda. E umas 5 quadras abaixo, pedi para ele parar e eu desci. Me despedi de todos, peguei minhas sacolas no porta-malas e fui em direção à casa da minha comadre, onde eu ia dormir aquela noite. Andei 2 quadras, cheguei em frente à casa e chamei. Ela veio, abriu o portão, me abraçou, eu entrei, sentei no sofá, peguei meu celular. Ana, era 7h05. Como assim? Eu fiquei confusa e sem reação novamente. Eu estava em frente a Apucarana, 6h49. E às 7h05, eu estava na sala da minha comadre em Maringá? 16 minutos? Eu percorri 63 quilômetros de carro, mais 2 quadras a pé, em 16 minutos? De Apucarana a Maringá, um carro leva cerca de 1 hora. Eu não dormi, eu fiquei prestando atenção na música. E as mensagens? Eu mandei um áudio para o meu marido dizendo que estava chegando em Apucarana e era 6h49. Como é que 7h05 eu já estou dentro da sala, sentada no sofá, num bairro de Maringá? Ana, alguns dias atrás eu ouvi um relato semelhante no seu canal. Um rapaz que precisou voltar no serviço e passou num túnel, ouvindo uma música e tal. Esse relato me veio na mente na mesma hora que eu peguei o celular para ver a hora, pois foi algo semelhante. Não contei a ninguém, somente ao meu marido, que riu e disse que eu devo ter dormido.
Mas eu sei que eu não dormi e as mensagens no celular não mentem que houve sim um lapso de tempo. Foi surreal e até agora eu tô me sentindo estranha. Sempre ouço relatos de lapso de tempo, mas achei que isso nunca fosse acontecer comigo. Bom, Ana, é isso. Logo tomo vergonha, deixo de preguiça e te mando mais um monte de relato que já vivi e ouvi por aí. Um beijão. Fica com Deus e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Lembro sim do relato do rapaz que ele falou, mas como pode uma música de 3 minutos, tá? Ao passar, tem essa referência aí da música, da mensagem. Você tem certeza que estava passando por Apucarana, na entrada de Apucarana mesmo? No momento em que mandou a mensagem, os horários do celular estão corretos? É difícil hoje em dia, né, ter um erro assim nos horários de celular, né? Mas e aí, com você? Já aconteceu algo do tipo, esses lapsos de tempo? A gente pode... Então, comigo já aconteceu, gente. Mas a gente fica achando que é coisa da nossa cabeça, que a gente não prestou atenção direito. Mas eu já contei aqui pra vocês, uma vez eu tava com enxaqueca, muita dor de cabeça. Aí eu deixei as crianças com o Matheus e falei, não, eu preciso deitar, vou deitar um pouco. Deitei lá no escuro na cama e fiquei virando pra lá, pra cá, vendo se achava uma posição, sabe? Escutando as crianças, brincando na cozinha, não sei o que, e eu lá, né? Quem tem enxaqueca sabe. Dá vontade de ser, sei lá, bater a cabeça na parede e tal. E eu tava, virando. Aí, de repente, eu virei assim pro lado e sabe quando você achou um jeito? Aí eu falei, nossa, agora... vou ficar quietinha aqui, achei um jeito e comecei a aquietar. Foi aí que eu comecei a aquietar, mas eu não dormi. Aí, de repente, o Matheus entra no quarto e fala, oi, não sei o que, já é 2 da manhã. E eu, tipo, me deixa dormir agora que eu comecei. E aí ele falou, mas você dormiu? Eu falei, não, eu não dormi. Como assim, 2 da manhã? Porque eu lembro que eu entrei no quarto, era mais ou menos meia-noite. Mas aí eu fiquei, cara, eu juro, eu não fiquei, na minha percepção de tempo, pelo menos, eu não fiquei mais do que 40 minutos deitada ali. E de repente ele já entra falando que era 2 da manhã. E aí ainda ele falava, você dormiu sim. Eu falei, não, eu não dormi. Deus, eu queria muito dormir, né? Se eu tivesse dormido. Eu queria dormir, mas eu não dormi. Eu tava todo o tempo virando, achando. Aí ainda eu lembro que eu fiquei brava de início, porque a hora que eu comecei a relaxar pra então, quem sabe, conseguir dormir, aí ele já entrou no quarto falando que era 2 da manhã. Falei, não, eu tava achando que era tipo meia-noite 45, alguma coisa assim, 15 para 1, né? 10 para 1, sei lá. Mas 2 da manhã? Aí, pra mim, ficou esse lance aí, gente, pra onde foi o tempo que aconteceu? Um lapso de tempo, talvez, sei lá. Deixa eu dar beijinho aqui no pessoal. Beleza. Muito bem, deixa eu ler este daqui. O Exu Cobra veio cobrar a minha mãe. O Exu cobra. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Aqui é a fulana e hoje eu vou contar um relato da minha mãe. Ana, você já contou vários relatos que eu enviei. O último deles, até o momento que eu escrevi este... porque como enviei mais, pode ser que você tenha lido algum. Ah, tá. Bom, como eu já disse em outros relatos, somos espíritas, umbandistas. Então, somos umbandistas. Minha mãe é uma médium de incorporação e transporte, além de ser clarividente. Ou seja, na fila da mediunidade, ela pegou tudo para ela. Brincadeiras à parte, vamos ao relato. Não vou citar nomes, então pode ler tranquila. Em um dos trabalhos de esquerda, a minha mãe, ao desincorporar um de seus Exus, foi conversar com um Exu do meu pai. Esse Exu quase não vem nos trabalhos. Ele prefere terreiro de terra batida mesmo. E em casa, onde fazemos os trabalhos, é piso frio.
Então ele pouco vem. E quando vem é para levar algum espírito bem trevoso, ou para arrumar algo de errado que tenha acontecido, enfim. Seu nome é Cobra. Ele quase não fala. E quando meu pai o incorpora, ele rasteja pelo chão, como uma cobra mesmo. Nesse dia, minha mãe falou com ele e ele disse que precisava de uma garrafa de pinga para fazer um trabalho. Minha mãe disse que ia dar a pinga minha mãe disse que ia dar a pinga a ele e o restante do trabalho ocorreu normalmente. Bom, os dias se passaram e a minha mãe esqueceu da pinga. Até que um dia ela estava sozinha em casa. Estava na cozinha, que fica no fundo da casa, preparando o jantar. Ela ouviu o portão de casa abrir. O portão faz bastante barulho. Aí ela achou que eu havia chegado, mas percebeu que eu não aparecia. Então saiu da cozinha, caminhou até o corredor lateral da casa para ver o que estava acontecendo. E no meio do corredor ela viu um homem. Esse homem caminhava devagar e com dificuldade. E ele tinha a pele do rosto escamosa. Na hora, minha mãe percebeu que não se tratava de uma pessoa desse plano. Então ela perguntou o que ele queria. E ele respondeu apenas que ela tinha esquecido. Nesse momento, minha mãe lembrou da pinga do Exu Cobra. Depois disso, aquele homem desapareceu e minha mãe deu a pinga a ele. Ana, minha mãe não teve medo, porque sabia que aquele espírito não era ruim. Nossa casa é guardada pelas entidades dos meus pais e aqui só entra quem tem permissão. Ou seja, só as entidades dos frequentadores da casa. E vez ou outra algum espírito que acompanha alguém que vem aqui para ser encaminhado para a luz. Além disso, ninguém mais entra. Com isso fica a lição. Não se esqueçam quando fizerem uma promessa a alguma entidade. Eles vêm cobrar. Eu sei que não é um relato tão assustador, pelo menos para nós que já estamos acostumados a ver essas entidades, mas é bem interessante. Eu espero que vocês, os assombrados, tenham gostado. Minha mãe tem muitos relatos. Qualquer dia eu volto com mais algum. Ana, obrigada por dar essa oportunidade para nós, médiums, podermos contar os nossos relatos, dividir nossas experiências e mostrar às outras pessoas de outras crenças que o sobrenatural existe e está muito perto de nós. Um beijo e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Nossa, esse relato é de 2019. Até que o Exu veio de boa, né? Ele não só falou assim, ó, vim só pra dar uma avisadinha que você esqueceu da minha pinga, tá? Dá licença, você prometeu, você cumpra. Aí, bom, deixa eu ver aqui. Cadê? Vamos ver esse daqui, ó. Minha amiga leu a minha mão. Olá, Ana. Tudo bem? Me chamo Fulana, tenho 23 anos e moro em Pernambuco. Bom, vim aqui contar algo que aconteceu comigo esses dias. Descobri que estava grávida dia 5 de maio de 2022. Fiquei muito feliz e realizada, pois era minha segunda gravidez. No dia 10 de maio de 2022, eu ia para uma aula teórica sobre sinais vitais. Sou bombeira civil e sempre tem aulas sobre primeiros socorros para nos manter atualizados. Pois bem, combinei com duas amigas minhas para a gente ir andando e a pé, eu acho. Como eu estava grávida, não podia estar andando de moto. Então nós fomos a pé, conversando, quando uma das minhas amigas disse que sabia ler mão. Então eu pedi a ela para ler a minha. Quando chegou no lugar que a gente ia ter aula, a gente ficou lá fora e ela olhou minha mão e disse: Fulana, você já perdeu algum bebê? E eu já com medo disse: não, por quê? Olha só. Ela disse: porque eu tô vendo um bebê bem novinho, com uma cruz. Ela disse: toma cuidado, porque essa tua gravidez é de risco.
Ana, era umas 8h30 da noite quando eu fui no banheiro, estava com uma secreção amarronzada, assim, bem clarinha. Já fiquei com medo, mas sem contar nada a ninguém. Pois bem, fui para casa e no outro dia, dia 11 de maio de 2022, ainda continuava a sair aquilo lá. E no dia 11, eu e meu esposo estamos comemorando 8 anos juntos. Ele fez um churrasco pra gente, mas eu estava sentindo que alguma coisa ia acontecer. No mesmo dia, fui ao hospital, o doutor passou um remédio e no dia 12 de maio fui e fiz só... Eu fui no hospital e o doutor passou um ultrassom, né? Pediu para eu fazer um exame de ultrassom, um ultrassom endovaginal. No dia 12 de maio, fiz esse exame, só que o médico disse que não tinha nada no útero. Ele até achou estranho e perguntou: você tá mesmo grávida? E eu afirmei, pois eu tinha feito o exame de sangue, o beta, sabe? Então, ele mandou eu fazer um outro exame de sangue. Ah, mas não tinha feito? O beta-HCG quantitativo. Eu não sabia que tinha diferença. Esse é bem mais específico. No mesmo dia, saindo de lá, fiz o exame que ele passou e no dia 13 de maio saiu o resultado do exame. Tirei a foto e mandei para o doutor. Ele confirmou a gravidez, só que no dia 13, pela manhã, minha menstruação desceu de vez. Então fui no hospital novamente e o doutor passou uns remédios para eu tomar, pediu para eu fazer outro exame de sangue depois de 2 dias. Pois bem, no dia 16 de maio fiz o exame novamente, peguei o resultado só no dia 17, era de madrugada, quase 2 da manhã. Quando entrei no site da clínica para ver se tinha saído o resultado, né? E sim, já tinha saído. Mandei a foto para o doutor na mesma hora e ele confirmou que realmente eu não estava mais grávida. O doutor disse para eu parar de tomar os remédios e aí eu chorei muito junto com o meu marido e o meu primeiro filho, que já tem 7 anos, pois era uma gravidez muito desejada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Desculpe se tiver algum erro. E aí, vocês acreditam em quem lê mãos? Então, depende da pessoa, mas eu acho que tem gente que realmente sabe e talvez tenha junto ali um dom também, né? E sim, é difícil essas notícias. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver, dá beijinho aqui no pessoal. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá, deixa eu ler aqui esse daqui então. Maledite quase me matou. Vamos ver. Uma maledite quase me matou. Olá, Ana, me chamo fulana e esse relato quem me contou foi a minha mãe. Foi minha mãe, meu pai e minha avó. Quem narra agora é a minha mãe. Então agora é a mãe dela contando. Eu morava perto dos meus sogros e eles sempre foram bons comigo. E eu tive uma filha de 7 meses. Gordinha, escurinha e muito com seus dentinhos fofos. Um dia, na volta do passeio, minha sogra apareceu e disse: olá, Norinha. Bom dia. Poderia passar lá em casa? É que a Maledite entregou um presente para pequena Vitória. É isso? Para a filha dela? Pelo que entendi, a filha nasceu com 7 meses, toda gorduchinha, fofinha e tal. E aí a sogra foi lá e pediu para ela passar na casa dela, que a Maledite tinha deixado um presente para a criança, é isso? E assim eu subi feliz, pois minha bebê era uma fofa. E sempre comia e dormia muito, então eu vi ali uma linda roupinha de bebê, me encantei e aí fui fazer o jantar.
Meses depois, minha bebê estava ficando cada vez mais magra e magra, ela não comia nem nada e eu rezava para que ela melhorasse. Eu a levava ao médico, mas eles disseram que eu fiquei com muito medo dela. Hã? Eles disseram que eu fiquei com muito medo dela morrer, chorei muito até que meu marido falou. Enfim, levei ela aos médicos, mas eles disseram não sei o que, eu fiquei com muito medo dela morrer, tudo. Aí meu marido falou: querida, e aquela roupinha que a Maledite deu para a pequena Vitória? Na hora veio um estalo. A amiga da minha sogra fazia magia negra mesmo, e aí eu gritei: queima aquela roupa rápido. Na hora, o meu pai pegou a roupa. O meu pai não, é a mãe dela que tá contando. Então, tá. Na hora, ele pegou a roupa, rezou e ateou fogo. Demorou a queimar, mas queimou. Depois disso, a Vitória queimou rapidinho? Não. Depois disso, de fazer a oração, ela queimou rápido, eu acho. Eu sorri, minha filha estava bem. E eu poderia contar essa história. Gente, que confuso. E aí eu pude contar essa história para ela quando ela ficou mais velha. É isso. Agora é a Vitória, entre aspas, porque é o nome fictício também. A fulana, na verdade, né? Aqui. Tome cuidado com presentes. As pessoas podem machucar bebês, crianças, adultos e idosos. Hoje os meus pais são separados, mas são felizes. Mas não foi obra da Maledite a separação. Beijos, Ana, sou sua fã. Um beijo para você, muito obrigada. Bom, acho que eu entendi mais ou menos aqui o que aconteceu, então, né? Ela teve lá o bebê. E aí essa fulana e Maledite deixou um presente, uma roupinha para a criança, mas o intuito era matar a criança, né? Acabar com ela. A criança que antes era saudável, gordinha, comia muito bem, passou a emagrecer, perder muito peso, não comer mais nada. O médico deve ter falado alguma coisa muito triste e tal. Aí depois que queimou a roupa, que ela se tocou que poderia ser isso, que queimou a roupinha do nenê, fez oração lá. A partir disso ela começou a melhorar e foi tudo bem. Gente, a gente viu muitos relatos aí, né, desse tipo de presente. Vamos para o relato de hoje, que é um relato médio para curto, tá? Ele acho que é médiozinho, quase curto. E vamos ler. O relato é: oração de mãe tem poder. Algo controlou os freios do carro para salvá-la. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Olá, Ana e Mateus e família assombrado. Tudo bom? Vou contar o relato que ocorreu há alguns anos com a minha prima. Os nomes já estão trocados. A Grazi era auxiliar administrativa numa empresa fazia uns 5 anos. Sempre com a promessa de ser promovida a secretária, cujo salário era mais que o dobro, além de ter um vale-alimentação bem robusto também. Para ela, que era viúva e criava o filho sozinha, ia ser uma mão na roda. E a verdade é que dentro da empresa ela já fazia o trabalho de secretária e mais um pouco. Era a famosa funcionária HP, como os colegas a chamavam, multifuncional em referência à impressora. Era a funcionária HP, era multifuncional. Bom, inclusive ela treinou vários funcionários novatos, porém a promoção nunca vinha. O gerente assistente sempre promovia suas amiguinhas que tinham a carteira assinada com a função, mas não sabiam desempenhar o trabalho, entendeu? Tinha a carteira assinada com essa função, mas não sabiam desempenhar o trabalho. E lá ia a Grazi, nossa, de onde eu tirei Giza, gente? E lá ia a Grazi ajudar as moças, pois precisava muito daquele emprego.
Numa ocasião, um ex-funcionário veio na firma pagar uns documentos e aproveitou para bater papo com os colegas. Robson contou que a melhor coisa que fez foi pedir demissão e se tornar motorista de aplicativo, pois agora ele ganhava 3 vezes mais e não via os amigos e amigas dos gerentes e diretores serem promovidos da noite para o dia sem ter competência. A Grazi era medrosa, mas ficou com aquilo na cabeça. Ela já tinha carteira de motorista, mas não pegava em um carro há 4 anos, desde que seu marido morreu de câncer e ela teve que vender o carro. Então ela começou a juntar dinheiro e deu entrada num carro que financiou com a ajuda da mãe. A minha tia, mãe dela, sempre teve o espiritual muito aflorado e tinha o maior medo da filha ser motorista de aplicativo. Então ela sempre rezava pela segurança da Grazi. Eu sei que a primeira vez que a minha prima pegou a primeira passageira, apesar do nervoso, foi tudo bem. Porém, na volta, o GPS... Isso a primeira passageira, é isso? Porém, na volta, o GPS mandou ela entrar num local que, sem ela saber, era uma comunidade. Ela viu um grupo de homens suspeitos e acelerou o carro. Porém, o carro não correspondia e ela disse que viu os pedais se mexerem sozinhos, como se fosse freando o carro. Eu sei que ela ficou mais nervosa, pois queria sair logo dali. Aí, logo à frente, viu uma barreira com homens intimidadores. E eles olharam para ela e falaram: "Tia, a senhora é Uber, né?" Ela só sentiu com a cabeça que sim, pois o medo lhe levou a voz embora. E eles disseram: "Olha, aqui não pode rodar não. É proibido entrar na comunidade. Ainda bem que a senhora veio devagar. Se viesse rápido, tinha levado uns furos. Porque a gente não é adivinho, né? Por isso que aqui só entra carro de morador. Agora pega a tua reta e vaza. E não volta mais, porque os amigos nem sempre têm paciência, não." A Grazi agradeceu e pegou a reta para sair logo dali. E só lembrou dos pedais freando e pensou que alguém lhe protegeu, pois ela ia correr com o carro para sair logo dali e os homens provavelmente teriam atirado. Ela até hoje atribui esse ocorrido às orações da minha tia, porque oração de mãe tem poder. Gente do céu, já ouvi várias histórias nesse sentido. Vocês estão escutando a roliça? Pois é. Tem que trancar a cachorra aqui dentro para gravar, porque é assim. Já ouvi vários... oh, meu Deus. Vários relatos dizendo... Eu não vou lembrar exatamente agora aqui, mas dizendo da oração de mãe. Como a oração de mãe tem poder e realmente livra situações onde depois a pessoa vai saber, olha, isso só não aconteceu com você porque tem alguém que ora por você ou que reza por você. Aí a pessoa fala, nossa, é minha mãe ou sei lá, alguém assim. Geralmente as mães sempre zelam pela proteção dos filhos, né? E olha só, ela disse que o carro freou. Isso me lembrou de um relato de um rapaz que, se não me engano, ele estava em alta velocidade numa rodovia, não sei se era uma rodovia ou uma via expressa, assim. Pelo que eu me lembro do relato, era tipo a Marginal Pinheiros, em São Paulo, algo assim. Ele estava numa velocidade e aí começou um caminhão ou carro, o volante dele começou a virar sozinho. Foi uma coisa assim, ele perdeu o controle do carro. Tipo, não que ele perdeu o controle, mas parecia que não era mais ele quem dirigia. O volante virava sozinho e o carro acelerava sozinho. E aí ele começou a ficar com medo daquilo. Sei que no fim aconteceu uma coisa assim também que acabou sendo meio que um livramento para ele. Então ele atribui que alguma coisa também mexeu no carro ali para salvar. Foi algo assim, não tenho certeza. Tem mais relatos também, eu não lembro exatamente, mas olha só, o freio começou ela viu o pedal se mexer sozinho, o carro começou a frear sozinho para ela entrar devagar ali, e ela ia acelerar, hein? Fala se não é proteção. E aí
ela atribui isso às orações da mãe. E eu não duvido. É o que ela diz aqui, eu acredito muito nisso também. Oração de mãe é poderosa, oração de mãe tem poder. Então, mães, saibam disso e continuem a proteger os seus filhos. Se alguém tem uma história parecida, já passou por uma situação dessa, ou com o carro, ou com algum lance de proteção que acabou sendo protegido pela oração da mãe, manda esse relato pra gente, tá? Deixa aqui embaixo também os seus comentários. Vamos lá, então. Relato sobre Sete Além. Será que eles lavam roupa lá? Não sei, vamos ver. Oi, Ana Paula, me chamo fulana, sou do interior de São Paulo. Tenho 19 anos e nunca tive experiências anormais. Somente paralisias do sono. Mas essas... Ó, pessoal, deixa eu ver esses likes. Cadê esse like? Se esses likes não passarem de 1000, esse será o último relato da noite. Agora, se passar, eu tô vendo tanto de gente assistindo. Se passar, eu conto mais um. Se não, vamos encerrar depois deste relato. Porque eu fico muito má essas horas. Muito má. Praticamente uma maledite. Tenho 19 anos e nunca tive experiências anormais. Somente paralisias do sono, mas essas ficam para um outro relato. Ano passado, eu passei em uma federal e fui morar em Sorocaba. Desde então, moro sozinha em um apartamento num residencial para estudantes. O residencial não é muito grande, tem 3 blocos e é em formato de U, sendo os 3 blocos com 3 andares. Como eu estudo em tempo integral, das 8 da manhã às 6 da tarde, eu tiro um tempo à noite para arrumar a casa, lavar roupa e tal. Nos fins de semana, apesar de não ter aula, eu lavo roupa também à noite, pois a lavanderia do residencial é compartilhada. Então tem 2 máquinas para que todos utilizem. E como nos fins de semana a maioria dos moradores ficam em casa e procuram lavar roupa durante o dia, é difícil encontrar uma máquina livre nesse período. Enfim, seja em dia da semana ou em final de semana, eu sempre lavo roupa às 9 horas da noite em diante. Em setembro do ano passado, não sei que dia ao certo, mas era uma sexta-feira, eu resolvi subir na lavanderia para lavar roupa por volta das 10h15 da noite. A lavanderia fica no último andar do bloco 2 e tem uma parte aberta e outra coberta para estender as roupas. Como eu moro no térreo, são 4 lances de escada para chegar na lavanderia. Eu nunca conto os lances, mas dessa vez as minhas pernas doeram um pouco de subir. Como se eu tivesse subido alguns lances a mais, sabe? Que não existem, já que fica no último andar. Então, por isso eu não conto. A hora que chegar no último, chegou. Não fico contando. Passei o primeiro, passei o segundo, passei o terceiro, né? Enfim, cheguei lá e estava na parte coberta para colocar as roupas para lavar. Coloquei o saco de roupa no chão e fui acender a luz de lá. E percebi que devia estar queimada, pois não estava acendendo. Então balancei o celular e liguei a lanterna dele para ajudar a enxergar um pouco a máquina e tal. A hora que eu cheguei lá em cima e ver que a luz não acende, ia voltar, né? Pra lavar roupa no escuro, não, sozinha. Bom, acendi a luz do celular para enxergar um pouco a máquina e tal. Quando apontei a lanterna pro varal, na parte aberta, as roupas que estavam penduradas lá eram todas ou brancas ou beges, mas estavam bem sujas e rasgadas, com manchas de terra e outras pretas que eu deduzi que fosse graxa. Quando cheguei nas máquinas, elas estavam cobertas de poeira, como se tivessem sido abandonadas e nem funcionassem mais. Eu achei estranho porque era sexta e as faxineiras lavam o condomínio nas sextas-feiras. Mas aí eu pensei que nessa sexta talvez elas não tivessem ido, algo assim.
Eu coloquei o celular com a lanterna para cima, em cima de uma máquina, para abrir a tampa da outra e usar. Mas nisso clareou a plaquinha que tem na parede. Essa placa tem a frase: fechar o registro após utilizar a máquina. Mas a que estava clareando estava escrito 7A. E eu fiquei sem entender. Eu fiquei sem entender porque eu nunca tinha visto nenhuma placa 7A escrito lá. Nem em lugar nenhum do residencial. Quando eu abri a tampa da máquina, peguei o celular para clarear lá dentro e ver se tinha alguma roupa centrifugada de alguém e tal, mas estava vazia e muito, muito suja. Parecia que fazia anos que ninguém usava ali. Eu achei melhor descer para minha casa e lavar a roupa no sábado mesmo. Para quem sabe até lá, né, já teriam limpado a máquina e tal. Muito sujo, nojento. Peguei meu celular, voltei para a escada, mas chegando perto, a escada não estava mais lá. Só tinha uma escadinha de madeira, sabe, daquelas fininhas que eu achei arriscado usar, pois parecia bem fragilzinha. Mas eu estava desesperada porque a escada tinha sumido e meu coração acelerou muito. Senti ele batendo muito forte e rápido, até usei aquela escadinha mesmo. Aí eu usei aquela escadinha mesmo para tentar sair dali. Quando os degraus acabaram, eu coloquei o pé no chão, olhei em volta e tinha os varais com roupas penduradas, mas estavam limpas, normais. Eu estava no fundo da parte aberta da lavanderia. Aí eu vi que a luz da parte coberta estava acesa e eu fui para lá, para descer para a escada e tentar entender o que aconteceu. Nisso que passei pelas roupas que estavam penduradas, tinha um moço que morava no mesmo andar que eu, colocando as roupas dele para lavar. E mesmo assustada, eu falei boa noite e fui na direção das escadas. Aí o moço respondeu rindo: Eu te falei boa noite daqui enquanto você estendia as roupas, mas eu acho que você não ouviu. Aí eu parei e fiquei pensando: como assim? Eu estava estendendo roupa? E me dei conta que simplesmente tinha esquecido o saco de roupas naquela lavanderia bizarra. Nisso, eu corri para o fundo da lavanderia e a escada de madeira não estava mais lá. Quando passei de novo pelas roupas no varal, eu vi que as roupas eram minhas. E fiquei tipo de outra volta, né? Ué! Porque parecia que o acontecido não tinha durado nem 10 minutos. E eu nem cheguei a colocar roupa nenhuma na máquina, quanto mais estender as roupas. Desci as escadas e o moço já tinha descido também. Entrei em casa, fui tomar um banho. Quando tirei o celular do bolso, a lanterna estava desligada, mesmo eu não tendo desligado. Aí fui ver as horas e era 00:37. Eu lembro certinho. Eu tomei um banho, deitei para tentar dormir, mas eu não consegui porque eu estava muito assustada. Entrei no WhatsApp para mandar mensagem para uma amiga que também mora no residencial para ver se ela tinha visto alguma coisa de estranho por lá. E aí eu reparei que eu já tinha respondido o boa noite dos meus pais no grupo da família, às 11 horas. Bom, nessas férias eu estava na minha cidade e uma amiga veio dormir em casa. Quando eu estava contando disso para ela, a gente resolveu procurar o que significava 7A. E a primeira sugestão do Google foi sobre 7 além. A gente ficou muito assustada quando lemos sobre, já que a gente nunca tinha ouvido falar nessa outra dimensão. Até hoje não sei o que aconteceu, já que não acreditam em mim e dizem que devia ser o estresse, já que era uma semana anterior, a semana de provas, quando isso aconteceu. Olha, eu não sei se eu realmente entrei em 7 além, ou se eu estava dormindo e sonhei sobre a lavanderia bizarra, ou se eu tive um branco e esqueci que já tinha estendido as roupas, que tinha respondido meus pais e tal. Olha, eu não sei, mas sei que foi muito real e muito bizarro. Eu me arrepiei várias vezes enquanto eu contava isso pra você. Gente do céu, mas que é esse negócio aí? Que coisa louca, que legal.
Vou anotar aqui. Que louco! Mais alguém aí já teve alguma experiência nesse sentido, desse tipo, com uma outra dimensão, um lugar que coexiste junto com a gente aqui? Então, o que aconteceu? Ela subiu, ela foi até o fim, porque a lavanderia era lá no fim mesmo, só que ela chegou num lugar esquisito e aí não tinha mais a escada. Era uma escadinha de madeira que aí sim descia para a lavanderia. É como se ela tivesse subido um lance a mais de escada e essa lavanderia existe acima da lavanderia normal, mas assim, em outra dimensão. Ah, essas roupas tudo suja, porque lavar então, das máquinas. Por que lá tudo sujo? Por que é tudo sujo, tudo velho? Eles não. Eles. Né? Por que não pode ter uma coisa. O que é um futuro aquilo ali lá? É um futuro bizarro, macabro? É uma outra alternativa se a gente. Uma alternativa futura se a gente tivesse feito A ou B agora, aqui no passado. Ah, não sei. Muito louco. É a mesma coisa lá. Seria um sonho premonitório e o outro é um sonho que infelizmente virou realidade. Peraí que aqui ele tá com... bom, olá, depois... vou contar um relato que aconteceu comigo há 2 meses. Tudo começou quando a minha prima, de apenas 26 anos, descobriu um tumor no cérebro. Meu Deus, foi um susto e uma mistura de sentimentos de medo e esperança. Bom, passado 1 semana da notícia, à noite fui deitar e dormir. Aí comecei a sonhar. Guardem essas informações. Sonhei que o meu tio era dono de uma funerária e um dia faleceu uma mulher. E o funcionário dele estava de férias, então ele me ligou perguntando se eu podia ir ajudá-lo e eu prontamente respondi que sim. Cheguei lá, ele falou para eu vestir a mulher. Então eu vesti um terninho rosa com um broche de uma flor. Mas eu não via o rosto da pessoa, apenas as roupas. Então peguei um batom e passei em seus lábios, mas nem consegui ver sua fisionomia. Até que vi que seu broche estava torto. Ana, eu sempre escuto o padre Reginaldo Manzotti de manhã. E no fim do programa ele fala: evangelizar é preciso. Voltando ao sonho, o broche estava torto e eu arrumei. E comecei a admirá-lo. Quando de repente aquela mulher abre os olhos, levanta rapidamente do caixão, estica os braços e grita: evangelizar é preciso. Eu saí correndo e fui para a casa da minha mãe e fui para direto debaixo das cobertas. Fui direto para debaixo da mesa. Minha mãe veio correndo, me agarrou pelos braços, me puxou e me abraçou forte e disse: calma, filha, calma, sua mãe está aqui, calma. Acordei suando e chorando desesperada e contei para minha mãe que só pediu para eu orar. Agora, voltando à realidade. Isso foi o sonho, agora a realidade. Passado 10 dias desse sonho, a minha prima foi fazer a cirurgia para a retirada do tumor, mas não resistiu e acabou falecendo 10 dias depois, pois entrou em coma e não retornou mais. Ela fez a cirurgia em um hospital na capital, que fica a 400 quilômetros de distância de onde morávamos. Coincidência ou não, um dia antes dela falecer, resolvi enfrentar 7 horas de viagem e ir até o hospital. Algo me dizia que eu tinha que fazer isso, então fui. Chegando lá, eu a vi, falei com ela, que tudo daria certo. Nisso uma lágrima escorreu de seu rosto.
Não aguentei, saí e fui pro hotel. No outro dia, a pior notícia: ela havia falecido. Fiquei com ela no necrotério até liberarem o corpo para ser velado. O corpo foi liberado e uma funerária que fica a 80 quilômetros de onde morávamos foi buscá-la. E eu segui atrás. Após 6 horas de viagem, chegamos à funerária e eu fiquei do lado de fora, esperando o corpo ser arrumado para seguir para o velório. Quando olho em minha bolsa, tinha um lenço que eu tinha comprado para mim e resolvi entrar e falar para os rapazes fazerem um turbante na cabeça dela, já que ela estava sem os cabelos devido às cirurgias. Eles falaram que não sabiam fazer e pediram para eu colocar. Eu coloquei o lenço em sua cabeça, mas as roupas estavam tortas e muito desarrumadas. Então comecei a arrumar seu terninho rosa. Arrumei o broche de flor que estava torto e passei um batom em seus lábios. E fomos sentido ao local do velório. Cheguei lá, fui desesperada até minha mãe, que me abraçou forte e disse: "Calma, filha, sua mãe está aqui, calma." Passados 6 dias do ocorrido, eu estava limpando a casa, escutando o padre, quando ele fala: "Evangelizar é preciso." Soltei na hora o rodo e comecei a chorar, descontroladamente, pois estava me lembrando de tudo o que eu sonhei e tudo o que aconteceu. Seria um sonho premonitório? Obrigada, Ana, por ler meu relato. Deus abençoe você e sua família. Um beijo. Um beijo para você. Muito obrigada. Sim, né? Porque aconteceu tudo que você sonhou. Então foi uma premonição de alguma forma. Eu lembro que eu até comentei o relato. Por isso que eu falo que eu já contei. Vamos cá. Vamos nessa, mais um relato aqui, que é: o diabo calou o irmão do meu tio? É uma pergunta. Deixa eu ver se tem música. Olá, Ana, Matheus e assombrados em geral. Me chamo Fulano. Sou de Valinhos, interior de São Paulo. Ana, esse não é o meu primeiro relato, mas vale dizer mais uma vez que sou muito fã do canal. Fico toda noite ansioso para as lives, além de assistir os relatos gravados e o almanaque do Matheus. Bom, vamos lá. O relato que irei contar aconteceu com o irmão do meu tio. Ele não é meu tio, ele é irmão do cunhado da minha mãe. E isso é contado por toda a família, inclusive pelo meu tio. Isso ocorreu, deve ter uns 40 anos já. Infelizmente, ele não sabe precisar há quanto tempo isso aconteceu. Ana, na época do acontecimento, os homens tinham aquela mania de ser machão. E na família do meu tio, todos eles, até os dias de hoje, têm essa mania de querer ser machão. Esse irmão do meu tio estava em um bar, aqui em Valinhos mesmo, bebendo, como sempre, e por volta da meia-noite, ele resolveu ir embora. Naquela época, a maioria das pessoas não tinha carro, e era comum eles caminharem, então ele iria embora a pé. Aqui preciso explicar um trecho do caminho antes de chegar na casa dele. E eu sei esse caminho porque muitas vezes eu fiz o mesmo caminho com os meus pais. Passávamos por baixo de um pontilhão, embaixo da linha do trem, subíamos uma pequena estrada de terra, onde no topo havia uma casinha branca com as paredes bem sujas, e em seguida já era uma descida. Do lado esquerdo da estrada havia um lago bem grande, e do lado direito muitos eucaliptos e um barranco bem alto. Ao fim desse pedaço, à esquerda tinha um brejo e à direita era um penhasco bem alto, somente depois as casas. Eu particularmente nunca gostei daquele caminho, para mim era macabro. Eu me sentia observado, ainda mais eu sendo médium. Ana, o que falarei? Somente as pessoas
as pessoas ficaram sabendo apenas muito tempo depois do acontecido. E vocês entenderão o porquê. Enfim, o irmão do meu tio, quando desceu a estrada depois da casinha, disse que ouvia alguém andando no mato, seguindo ao lado dele. Sabe aquele som de pisar nas folhas secas? Assim era o som. Ah, Ana, ali não havia iluminação, então imagina o breu que era aquilo à noite. Ele era muito machão. Perguntou quem é que estava ali, mas não teve resposta nenhuma. Ele parava e os passos paravam também. Ele andava novamente e os passos acompanhavam. Como ele era muito machão e costumava falar muita besteira também, começou a xingar e dizer que o que quer que estivesse ali era para se mostrar, que ele queria ver se tinha coragem de enfrentá-lo. Disse inclusive que mesmo que fosse o diabo, que era para se mostrar, porque ele não tinha medo. E que ainda daria uma surra no diabo para não ficar assombrando ele. Olha! Ana, era tarde. A caminhada até a casa dele levava em torno de uns 50 minutos. Meu tio, os outros irmãos e os pais já estavam dormindo, quando ouviram um barulho muito forte na sala. Acordaram assustados e correram ver o que era. Na sala, caído no chão, estava o irmão do meu tio. E pasmem, a porta da sala havia sido arrancada dos batentes e ele estava caído sobre a porta. Socorreram o irmão do meu tio, que estava desmaiado, e quando ele voltou, perguntaram o que aconteceu. E inacreditavelmente, ele não tinha mais voz. Ele não falava mais, ele não emitia som. Meses mais tarde, ele recuperou a voz e contou que ficava desafiando o que estava andando com ele e que em um certo ponto, ainda um pouco distante de casa, algo saiu do mato. Ele disse que foi muito rápido, somente viu uma sombra negra. E quando acordou, já estava em casa com os irmãos o socorrendo. Ana, aí fica a pergunta. Teria sido o diabo a arremessar o irmão do meu tio para dentro de casa? Pois precisaria muita força para tirar a porta dos batentes. Obrigado mais uma vez por ler meu relato. Tenho mais um sobre essa mesma estradinha acontecido com a minha avó, que me contava quando ainda era viva. Em breve enviarei. Grande beijo para vocês e muito axé, sucesso sempre. Um beijo para você, muito obrigada. Esse povo aí fica desafiando, achando que pode muito, né? Deixa eu anotar. Certo. Ok, então vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Não é um relato longo, tá? É um relato médio. E seria a aparição do Cramunhão? Será que é o Cramunhão? Cramulhão, não sei o que o povo fala, mas Cramunhão. Quem aí lembra da novela Renascer? Quem tem mais de 30 anos, mais de 35 talvez, se lembre da novela Renascer, onde tinha o Cramunhão, o diabinho na garrafa, mas não sei se é desse daqui que ela tá falando, ou só o capeta mesmo. Vamos ver. Olá, Aninha, sou maravilhosa. Como vai, mulher? Tudo jóia? Meu nome é Fulanita e venho hoje lhe escrever mais um relato meu. Você já leu um que eu enviei, minha ex-sogra Maledite, e eu amei, narrado em sua voz tão doce. Obrigada. Bom, vamos ao que interessa, não é mesmo? Todos os nomes estão trocados, leia à vontade. Obrigada. A minha mãe sempre foi evangélica, sempre frequentou a igreja, a igreja tal. Eu e minha irmã sempre íamos com ela aos cultos e seguimos o mesmo caminho. Meus dois irmãos, um é falecido já, e o meu pai não são da igreja. Só creem em Deus. Mas não são da igreja. Eu tenho 26 anos atualmente, mas na época desse relato, eu tinha aproximadamente uns 13 ou 14 anos. Em uma quinta-feira pela manhã,
Acordei cedo, como todos os dias, para ir à aula. Tomei banho, me arrumei e saí de casa para ir para a escola. Retornei meio-dia e como os meus pais trabalhavam e a minha irmã estudava à tarde e o meu irmão trabalhava o dia todo, era minha obrigação limpar a casa para minha mãe. Então, assim fiz como todos os dias. Nesse dia, teria ensaio com o grupo de jovens da igreja às 6 horas. 6 horas da tarde. Eu já havia limpado os quartos, a sala, os banheiros e só faltava terminar a cozinha, quando a minha amiga do grupo de jovens me chamou no portão de casa. Eu a atendi e mandei entrar para me esperar terminar para irmos para a igreja ensaiar. Estávamos de boa conversando em casa enquanto eu terminava os meus afazeres, quando ouvimos alguém me chamar. Era o irmão dela, o Rafael. Ele era uma pessoa bem perturbada, sabe, Ana? Aparência de cansado. Era uma pessoa que se vestia mal, tratava as pessoas mal e até batia algumas vezes nas pessoas ou em algumas pessoas. Atendemos ele pela sacada do quarto dos meus pais e ele então pediu a chave da casa deles, que estava com a Rafaela. Ela então jogou a chave e ele saiu resmungando algumas coisas que não deu para entender. Voltamos para eu limpar o fogão e assim que eu terminei de limpar, pedi a ela que abrisse a porta e pegasse para mim a vassoura e a pá. Foi aí que tudo começou. Ela abriu a porta e, assustada, fechou rapidamente e caiu em lágrimas. Eu, desesperada, perguntei o que foi. E ela estava passando mal até. Ela me respondeu que a alma dela estava fora do corpo naquele exato momento. Eu perguntei como assim, o que aconteceu? E ela, em prantos, me falou que havia, no pé da escada, um ser negro, de olhos vermelhos, chifres e rabo, olhando para cá para cima, com um olhar amedrontador. Eu ri, né? Tipo, tá louca, você acha? E ela jurou, chorando, que tinha sim. Eu então afirmei a ela que aqui em casa não tinha essas coisas não, que nós servimos a Deus e que ele guardava a minha casa. Ela, ainda com muito medo e chorando muito, afirmou que ela viu sim. Eu então, cheia da minha macheza, falei para ela que eu ia mostrar para ela que não havia nada lá fora. Eu nunca tive medo dessas coisas. Então, caiu um cabelo aqui. Peraí, gente, eu tenho que catar esse cabelo para poder continuar este texto. Já caiu? Acho que saiu. Bom, eu nunca tive medo dessas coisas, então eu fui bem plena, desci as escadas e quando cheguei lá no final, eu vi realmente um rabo virando pro corredor, como se estivesse indo assim, virando pro corredor, e logo pensei que fosse a minha imaginação. Continuei e resolvi olhar o corredor para ver se tinha alguma coisa lá. Quando olhei, me deparei com um ser horrível, do jeito que ela havia me falado mesmo. Na verdade, ele era bem pior do que ela tinha descrito. Ele tinha os pés de cabra, ficava em cima de 2 patas, como um ser humano. Ele estava próximo ao meu portão e quando me viu, ele correu para cima de mim. E eu, que não sou boba nem nada, eu corri, e corri muito. Cheguei na minha escada e eu travei no meio da escada. Minhas pernas não se moviam, elas não me obedeciam e eu não conseguia mais subir a escada. A Rafaela chorava mais ainda e eu gritando para ela me puxar para cima. Então ela desceu um pouco a escada e foi me ajudando. Eu tentei ligar para minha mãe e não consegui. O celular estava sem bateria. Eu então tranquei tudo e não fomos mais nem perto do ensaio da igreja. Minha mãe então chegou e eu contei tudo a ela. Ela pegou a Bíblia e fomos orar em volta da casa, no corredor, na casa toda. E após o amém, uma fumaça preta passou voando por cima da gente e foi embora. Nunca mais eu vi isso, graças a Deus, mas até hoje eu não subo sozinha à noite no corredor.
Eu sempre grito pro meu pai para me pegar no portão. Eu sou medrosa demais, Ana. O Rafael, ele acabou saindo da igreja. Ele se entregou totalmente às drogas e vive uma vida deplorável hoje em dia. Eu não frequento mais a igreja, mas sei pela Rafaela que ele tem um espírito que o segue há muitos anos. Será que essa aparição que nós vimos era o Cramunhão? Ou será que era a própria energia pesada do Rafael? Eu não sei. Eu sei que vi. Fiquei com muito medo e nunca mais subi o corredor sozinha. Esse foi o meu relato, Ana. Muito obrigada. Espero que todos vocês gostem. Desculpa qualquer erro. Eu amo o canal, amo suas lives. Sempre estou no Superchat vendo se eu ganho um prêmio e nunca ganho. Um beijo a todos vocês do canal. Deixem o like. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Obrigada por ler. Ana, me avisa quando for ao ar. Está indo. Um beijo da sua mais fiel seguidora. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, o que era aquele... Meu Deus, as duas viram. Porque foi uma coisa mais densa ainda. Porque talvez, às vezes uma pessoa vê e a outra chega lá, olha e fala, mas eu não tô vendo nada. A outra, mas eu vi. Beleza. Agora as duas viram esse ser medonho, né? Será que ele estava acompanhando esse garoto? Ela disse que existia um ser que o acompanhava, mas que tipo de espírito era esse que acompanhava o rapaz? Será que ele acabou vindo e ficou lá para atazanar as meninas? Entrar na casa, dentro da casa, pelo menos parece que não entrou, né? Ele ficou ali no pé da escada, no corredor, sei lá. E aquela sombra foi embora após a oração. Mas será que era alguma coisa? Ou querendo, às vezes, atrapalhar realmente as meninas de saírem para o ensaio da igreja? Não sei. Ou não, simplesmente surgiu ali um capiroto. Era um bicho feio, era. Poxa, ele era feito de olho vermelho, chifre, rabo, pé de bode. Assim, não é uma coisa muito agradável de se ver. Gente do céu, o que vocês fariam nessa situação? Na situação desta garota? Meu Deus. Então, tinha relação com esse rapaz? Com a energia negativa ou o espírito que acompanhava ele? Do que era? Ou não tem explicação, ou tem? Deixem suas opiniões, sempre com respeito, por favor, aqui nos comentários. Se teve uma experiência parecida, algo assim, se tem algo a acrescentar, deixe aqui, por favor. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.